Fala família, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Nós estamos aqui de novo em trânsito, né? Ultimamente tá muito trânsito aqui no Japão. Com isso, tá falando aqui, ó, nesse letreiro aqui, ó. Tem trânsito no túnel. Tem trânsito no túnel, tem trânsito fora do túnel, tem trânsito em tudo quanto é lugar. Tá difícil de conseguir escapar de um trânsito aqui esses dias, né? Ultimamente tá complicado. Queria estar falando sobre um assunto, né? Sobre placas de carro aqui no Japão. Eu tinha falado que ia fazer esse tipo ia fazer esse vídeo. Tinha prometido que ia fazer o vídeo e acabei esquecendo. Na verdade eu esqueci completamente de fazer esse vídeo, né? Tinha prometido pro Marcos Antônio e ele me fez lembrar, né? Que eu não tinha feito esse vídeo. Então eu queria aqui primeiramente pedir desculpas, né, ao Marcos Antônio e agradecer a você, Marcos Antônio, que está sempre comentando, sempre dando dicas e falando sugestões aí pro canal, e isso só vem a agregar, a melhorar o canal. Então, meu muito obrigado a você pela presença assídua no canal e por estar sempre comentando e deixando sugestões, né? Isso é muito, muito bem-vindo. Bom, as placas aqui no Japão, basicamente elas são quatro cores de placas aqui. Tem a placa branca, né? Que é esse carro na frente aí. Esse vídeo aqui eu vou ter que editar ele, né? Porque não vai ter como encontrar as quatro placas aqui no percurso. Vai ser muito difícil, né? E também acho que vai ficar meio longe também de estar olhando a placa. Então eu vou ter que colocar uma edição, né? Então assim, a placa que vocês estão vendo agora, ela é a placa branca. Essa placa branca, ela é para carros populares. Carros particulares, né, que fala. Ela seria para placa branca, placa de carro particular. E só que ela tem uma coisa, né? Essa placa branca, ela está escrito, né? Os caracteres estão escritos em verde, né? Então, todo carro placa branca é carro particular. Só que o carro ele tem que ter acima de 660 cilindrada. Menos que 660 cilindrada já passa para outro tipo de placa, né? Que seria a placa amarela. Essa que vocês estão vendo aqui, amarela, ela seria carros particulares abaixo de 660 cilindrada. Então, e a placa amarela, ela está escrito os caracteres em preto. Então a diferença básica mais ou menos seria essa, né? Carros particulares são dois tipos: branco com os caracteres em verde e amarelo com caracteres em preto. Aí existe os carros que são para comércio. Aí da placa branca eles passaram as placas para comércio, ficou verde com os caracteres brancos. Ou seja, o que muda, inverte, né? Se ela era branca com os caracteres verde para carros particulares, a versão dessa daí para carros comerciais seria ao contrário. Seria a placa toda verde com os caracteres em branco. Já a amarela é a mesma coisa. A amarela escrita em preto, ela ficaria preta com os caracteres em amarelo. Então é uma coisa bem assim simples, né, e fácil de lembrar, né? Qualquer pessoa pode lembrar isso daí, né? Basicamente são quatro placas, sendo que duas placas são para carros
particulares, né? Placa de carro particular, e 2 placas para carros comerciais, sendo que a diferença das 2 placas são as cilindradas. Quando a placa ela é toda branca com os caracteres em verde, ou toda verde com os caracteres em branco, essas placas elas são de carros que têm a cilindrada maior. E a amarela em caracteres em preto e a placa preta em caracteres amarelos, elas são para cilindradas menores. Fora isso, né, olhando para a placa, existem 4 pontos que nós temos que estar observando, né? Na parte superior esquerda, ali está escrito a cidade, né? Aonde que esse carro foi licenciado. Ou seja, você mora em uma cidade e essa cidade tem uma região aonde esse carro foi licenciado. Então, não tem como você morar em um lugar e ter a placa de outro local. Se você se muda, você tem que trocar a placa também. Então, ali na parte superior esquerda, está dizendo qual é a região que você foi licenciado esse carro. Na parte superior direita, existe um número, né? Normalmente, são 3 dígitos, né? Já chegou a ser 2 dígitos, mas com o número crescente de carros, passou para 3. Ali você consegue saber a especificação do carro. Se é um carro se é um carro que tem uma cilindrada menor ou maior, o tipo do carro. Então por ali, pelo número, você sabe, né? Na parte de baixo, do lado esquerdo, ali está o ideograma, né? Sempre escrito em hiragana. Só que existem carros que estão no alfabeto, né? Esses carros que estão escritos no alfabeto, esses carros eles são da base americana. As bases que existe aqui no Japão, para quem não sabe, aqui no Japão existem várias bases espalhadas pelo país. Depois da guerra, né, que teve Japão e Estados Unidos, o Japão perdeu a guerra e ele acabou ficando com como é que eu posso dizer? O Japão perdeu a guerra e ele assinou um tratado, né, que ele não ia mais pegar em armas e tal. E com isso, né, os Estados Unidos falou assim: já que você, né, nós estamos assim tendo um acordo aqui, você não vai pegar em armas, então nós que vamos defender vocês, porque vocês não podem ficar assim. Na verdade, isso daí foi uma jogada, né, dos Estados Unidos, mas não vem ao caso agora. Tipo, os Estados Unidos, ele toma conta da proteção, assim, né, externa, né, do Japão, desde da guerra, né. Então existem várias bases aqui no Japão, bases americanas, né. Então esses americanos, né, eles têm carros, né, eles saem da base, né, eles dirigem no território japonês, só que a placa deles, ela é praticamente igual à placa de qualquer carro popular aqui no Japão. A única diferença é que ali onde é o hiragana, ali tem um alfabeto. Normalmente o que se vê, né, o que eu já vi várias vezes, né, é a letra Y, né. Eu acredito que deve ter outros tipos de letras também, mas o que eu mais vejo, né, o que eu mais vi até hoje foi a letra Y para carros da base americana. Outra coisa também interessante é que, além da placa branca com as letras, né, com os símbolos em verde, existem placas também branca com uma faixa vermelha atravessando. Essas placas brancas com a faixa atravessando, elas são placas
da prefeitura, que eles emprestam para que quando seu carro não está licenciado, né? Então o que acontece? Você não pode andar com esse carro na rua, ele não está licenciado, ele não tem placa, está sem placa o seu carro. Só que você quer licenciar esse carro, né? Você quer licenciar esse carro. Aí o que você faz? Você vai até a prefeitura de onde você mora e fala assim: eu quero licenciar meu carro, o meu carro não está com placa, né? Eu quero retirar essa placa, né, provisória, para que eu possa ir até um mecânico, né, até um local para licenciar, e depois eu devolvo essa placa. Então eles te emprestam essa placa, existe um valor, né, que você aluga essa placa por um tempo, né, uma semana, né? Eu não sei bem assim quanto tempo você pode estar alugando essa placa, mas essa placa ela só serve para você sair da sua casa e ir até um local para licenciar o carro. Ela não serve para você ficar andando com ela por aí. Ela basicamente ela foi feita para isso, né? Para carros que não têm a licença poder estar indo em algum local para licenciar, e depois que é licenciado você vai e devolve a placa, né? E você paga uma taxa para alugar essa placa. Existe outra placa também branca, só que em vez de ela ter uma faixa atravessando de um lado ao outro, vermelha, ela tá com a borda vermelha. Essas placas com a borda vermelha, elas olha o carro que tá passando aqui, ó, à direita. É muito difícil ver um carro desse. É um Cadillac, né? Conversível ainda. É bem difícil ver um carro desse aí. Bom, voltando, né? Deixa eu ficar no foco aqui do que eu quero falar, né? Das placas do Japão. Essa placa branca com a borda vermelha, elas são retiradas por garagens de carro. Então todo cara que tem garagem de carro, né? Concessionária, que mexe com carro, loja de carro, ele pode retirar essa placa para que ele possa ir buscar um carro que ele comprou, um carro que não tem licença. Diferente da outra placa que são para pessoas, para particular, né, que tem uma faixa vermelha, essa que tem a borda lateral, né, que tem a borda lateral vermelha, ela é para comercial, né? Pessoas que têm um comércio de venda de carros, de fazer manutenção, né, mecânica. Essas pessoas, elas utilizam essa placa para poder buscar carro, para poder fazer o licenciamento. Então, em vez de ela ir toda vez na prefeitura, ela vai, retira essa placa e ela sempre fica com essa placa. Ela não precisa devolver essa placa. Ela tem essa placa. Só que ela está registrada, o nome dela nessa placa. Então ela que dirige o carro, ela não pode emprestar para as outras pessoas. Ela coloca no carro e ela dirige o carro. Então se a polícia para, ela tem que estar dirigindo o carro, porque essa placa está vinculada a ela, a pessoa, né? Não pode ser qualquer pessoa que está dirigindo. Então, basicamente é isso, né? Outra coisa também interessante, né, que eu estava falando do ideograma, né? O ideograma hiragana são para carros normais, e tem o ideograma, o alfabeto, que é para os carros da base americana, né? Tem uma coisa que é engraçado sim, uma coisa que tem alguns ideogramas que não tem em placa, você não encontra. Você não vai encontrar isso daí. Que seria o ideograma Shi, que remete à morte, né? Ao kanji morte. Na hora que você vai ler, ficaria tipo morte, né? Tipo, então assim, o japonês ele não vai querer andar com um carro que uma letra tá soando morte, né? Então ele não existe essa placa por conta disso. Outra placa seria a placa Re, que também remete a morte, não, perdão,
que remete a peido. Então ficaria uma placa muito engraçada, né? O cara olhar assim, o carro do cara é Rê, né? Seu peidorreiro, né? Tipo, ficaria uma coisa meio parecida com isso, né? Então eles também não colocam esse ideograma, né? Rê. Outro ideograma que eles não colocam também é o ideograma que tem um som de N, que ficaria difícil também de, digamos, a polícia, né? A placa tal, aí na hora de pronunciar, que a pronúncia de N, pra gente é simples, né? N, né? Mas pra japonês ficaria Então, pra eles tá falando essa palavra, na hora de, talvez, passar a informação, né? A placa tal, ficaria meio estranho falar porque isso aí pode estar falando outra coisa, né? Isso aí são coisas assim interessantes, né? Da placa japonesa. Tem outra coisa também que eu sei, que talvez poucas pessoas sabem aqui no Japão. Eu acredito que eu vou falar agora, acho que poucas pessoas sabem, né? A pessoa tem que estar um pouco introduzida na cultura japonesa, tem que ter bastante, não só ter bastante tempo, né? Às vezes a pessoa pode ter bastante tempo, mas se ela não está introduzida na cultura japonesa, ela não sabe disso, né? Lógico que eu não estou falando que é só eu que sei disso, né? Tem bastante gente que sabe e tal, mas eu acho que é uma coisa que no Brasil talvez poucas pessoas devem saber ou quase ninguém saiba, né? E aqui no Japão, os brasileiros que moram aqui talvez muito pouco também pessoas que saibam disso, né? Vamos, tio, acelera esse negócio aí pra mim poder entrar. Tem placa aqui, que a placa, né, é outra coisa que eu não falei, né? A placa, ela pode ser do número 1 ao número 9.999. É lógico que tem um tracinho ali, né? Então a placa vai ficar sempre 99.99, né? Não vai ser 9.999, vai ser 99,99, né? A placa número 1 vai ser barra ponto 1, né? E assim por diante, né? Até 99/99. Mas existe a outra coisa, você pode encomendar uma placa, tá? Você pode chegar e falar assim, eu quero placa tal, né? E aí se a placa estiver disponível, você consegue. Só que você tem que pagar uma taxa para isso, né? Na hora que você vai fazer a licença do carro, você pode encomendar. Então, no meu caso, eu encomendei a minha placa. A placa do meu carro é encomendada, né? Então, assim, você pode encomendar placas, né? Aqui no Japão. Se tiver disponível, você pode encomendar ela, pagando uma taxa. A coisa que eu tava para falar e acabei não falando, né? Que é interessante. Tem uma placa que as pessoas não sabem, né? A maioria das pessoas não sabem. Tem um número de placa que você não vai encontrar. Você pode, quem está no Japão, pode procurar, você não vai encontrar. Tem um número que não vai encontrar. Quem já tá sabendo o que eu tô falando, já sei o que ele vai falar. Mas para quem não sabe, né? Tem uma placa, um número de placa que você não encontra, que seria a placa, que seria 893. Essa placa você não consegue encontrar ela. Por que você não consegue encontrar essa placa, né? O que ela significa? Bom, eu vou falar depois, tá? Eu vou falar, tem outra placa. Eu lembrei agora de uma placa também. Antes de falar isso daí, eu vou falar de uma outra placa. Japoneses, eles gostam muito, tá? De que o número para japoneses, né? Eu não tô querendo enrolar vocês, né? Eu só tô querendo dar uma explicação para essa placa, né? Os japoneses, eles com a numeração, eles conseguem transmitir um significado de uma palavra. Um exemplo, né? Tem muitos japoneses que colocam a placa 117. A placa 117.
que para o japonês, na hora que ele vai, ele consegue ler números, né? Mas se tornam palavras, né? Então o 117 para japonês ficaria ina. E esse ina seria tipo assim, nossa, que bom, que legal. Tipo assim, a pessoa olha atrás assim, né? 117. Um japonês olha o carro da frente escrito 117. Aí na hora que o cara vai ler 117, ele não vai ler que seria ichinana. Ele na hora ele bate o olho, ele vai falar ina. E esse ina em japonês seria, nossa, que legal, né? Então, para japonês, as placas, assim, a numeração das placas, dependendo do número, ela transmite uma palavra, um significado, né? Fora o significado do número mesmo, né? É que nem no Brasil, se uma placa no Brasil é 171, né? Se você coloca a placa 171, aí o cara é 171, né? É mais ou menos parecido aqui no Japão, né? Mas não é só significado negativo, tem significado positivo, como eu falei agora, né? Esse 117 seria um significado positivo. Tipo, falando, nossa, que carro legal, né? Nossa, que legal, né? Ó, o cara tem um carro legal. Passa esse significado. Outro significado que eu posso estar falando também é o 29, né? Que eles leriam niku. Que niku seria carne, né? Tipo, o cara gosta de carne, aí o cara, não, eu quero colocar a minha placa 29, que em japonês ele leria niku. Aí o cara fala, eu gosto de carne, né? Então eu vou colocar niku, né? Ou o cara pode colocar também 2929, que seria niku, né? Aí não seria mais carne. Seria algo assim... Como é que eu poderia explicar? Bem, eu não sei explicar esse nico, né? Seria tipo uma onomatopeia. Bom, se tem alguém que possa explicar isso melhor que eu, coloca nos comentários, por favor. E assim por diante, né? Tem também o 39, né? O cara coloca 39, que ele leria sankyu. E esse sankyu, para japonês, é da forma que eles falam obrigado em inglês. Em vez de ele falar, sei lá, thank you, eles falam thank you. Então o 39 para ele seria obrigado em inglês, né? E voltando àquela coisa que eu acabei não falando, né? Eu tô me explicando o porquê da placa 893 é o que eu vou falar, né? Porque toda placa tem, não toda, né? Tem alguns números que para japonês tem um significado. E essa placa 893, você não encontra ela porque ela tem um significado negativo, né? Então, a placa 893 significaria, a leitura dela ficaria Yakuza, tipo, seria a máfia japonesa. Então você não vai, os japoneses, eles não fabricam essa placa. Você não consegue encontrar essa placa para vender. Eles não vão fabricar. Se você falar assim, eu quero fazer uma placa com o número que eu escolhi aqui. Aí fala, qual que é? Número 1, tem uma placa que é muito, muito famosa aqui no Japão, que é 8888. Essa placa é bem difícil você conseguir encontrar ela para fazer o pedido dessa placa, é bem difícil. Porque o 8 seria infinito, né? Infinitamente, tipo, abundância de dinheiro, de saúde, né? O japonês tem muito essa coisa, né? Então, assim, o 8, ele significa infinito e traz sorte, em abundância, uma coisa assim, né? Então, a placa 893, você não encontra. Diferente das outras que você pede, né? Eu já tenho que parar daqui meia hora. Tá falando aqui, toma cuidado, né? Que você tá pra estourar o tempo de estar dirigindo, né? Falta meia hora.
eu vou parar ali na frente, ali na Dangozaka. Então assim, como eu tava falando, né? Tem placa que você pede porque tem um significado e você quer passar esse significado, né? Agora tem placa que se você pedir eles não fazem, né? E você não encontra essa placa nas ruas. Eu já tentei procurar, se alguém já viu, aí me coloca no comentário, eu nunca vi. Eu já fiquei procurando, eu acredito que essa placa eles não fazem. A placa 893, né? Que seria a leitura Yakuza ou Yakuza. Então essa placa você não encontra, eles não fazem. Até onde eu sei, essa placa aí você não consegue encontrá-la. Bom, é isso, né? Foi um vídeo falando sobre as placas do Japão. Eu comecei a fazer agora um formato diferente de vídeo, né? Um daily vlog, né? Um pedacinho do meu dia, né? Mostrando um pouquinho do meu dia, né? E hoje eu reservei um pedaço do meu dia para estar falando sobre placas do Japão, né? Curiosidades, passar um pouco de informação, né? E queria agradecer a todas as pessoas que estão aí deixando seu comentário, né? A partir do seu comentário eu posso estar fazendo um vídeo, né? Então, meu muito obrigado, né? Por estar deixando like, comentário, sugestões, dicas. Vamos que não pode parar, né? Da outra vez eu esqueci de falar isso daí. Eu nem sabia que ia virar um bordão isso, mas acabou virando, né? Vamos que não pode parar. Acabei falando e acabou virando um bordão, né? E realmente eu acabei esquecendo de falar da outra vez, né? Que normalmente eu falava isso no final do vídeo, né? No final de cada trecho de vídeo eu falava isso, né? Então como ficou um vídeo comprido da outra vez, acabei não falando, né? E vamos que não pode parar. E já estou no final desse vídeo aqui. Já falei o meu muito obrigado a todos vocês. Já me expliquei, já me enrolei e não terminei o vídeo. É isso. Meu muito obrigado, um beijo no coração de vocês. Obrigadão. Tamo junto e fui.